Amém. Segundo Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 15. A partir não, somente o verso 15. Amém? Antes da leitura eu gostaria de orar. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pela vida do nosso pastor que está no encontro de casais. Tenho certeza que ele está sendo usado pelo Senhor nesse momento, assim como a Ju. Que no nome de Jesus lá seja uma bênção. Que no nome de Jesus famílias sejam restauradas naquele momento em que eles estejam ministrando e participando, Senhor. Pedimos também pela mensagem aqui da nossa igreja, que os nossos corações estejam abertos a receber essa mensagem, a sermos confrontados, transformados, e que possamos sair daqui esclarecidos, maduros, tendo entendimento da Tua boa palavra. Damos graças ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha só, segundo Crônicas 20, 15. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Eu queria que vocês lessem essa última parte aqui, ó. Leiam comigo, ó. Não tenham medo. Pode continuar. Nem fiquem por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. É sobre isso que eu gostaria de ministrar hoje. As batalhas que nós estamos escolhendo. Será que nós estamos escolhendo as batalhas certas na qual nós estamos lutando? Será que você está lutando a batalha que você deveria lutar? Ou melhor, qual batalha você está lutando hoje? Em todas as áreas, financeira, pessoal, emocional, espiritual, ministerial, profissional. Quais são as batalhas que você está lutando e por quê? Você já pensou nisso? Você já se perguntou sobre isso? Por que eu estou travando essas batalhas? Para onde essas batalhas estão me levando? E outra, eu deveria estar lutando essa batalha? Será que realmente essa batalha que eu estou lutando é para mim? Será que eu não deveria ter parado em algum momento? Ou será que eu não deveria nem ter começado? Ou será que eu não estou negligenciando algo que eu deveria ter feito, alguma batalha? Sabe o que acontece? Muitos de nós estamos esgotados, doentes, passando por dificuldades em várias áreas, porque nós estamos lutando batalhas que não são nossas. Entenda, não é que eu quero que a igreja fale assim: a partir de agora não me preocupo com nada nem com ninguém. Não, eu quero que nós possamos entender quais batalhas realmente eu, como um cristão, eu preciso lutar. Quais batalhas eu tenho que entrar e por quê? Como eu já citei, a Bíblia diz, profeta Oséias: o meu povo padece ou está padecendo por falta de conhecimento, por falta de sensibilidade com o Espírito Santo, de compreender as batalhas que eu preciso entrar e as batalhas que eu não preciso entrar. Porque se eu não preciso entrar em algumas batalhas, por que eu entro? Por que eu vou permitir que situações fazem com que eu seja consumido mentalmente, fisicamente, sendo que eu não deveria estar participando disso? Sendo que eu deveria estar descansando em Deus e entender que a batalha é de Deus, ou que a batalha é de uma outra pessoa. E eu queria poder explanar isso hoje, para que nós possamos discernir batalhas que temos e batalhas que não temos que entrar.
Colocar o cristão numa batalha errada é uma das especialidades que o diabo traz para as nossas vidas. O diabo, ele é especialista em fazer você entrar numa batalha que você não precisa entrar. Ele quer te confundir, ele quer tirar você do caminho certo e fazer você pensar que está num outro caminho que é certo e que você deve seguir adiante. E o resultado disso é um esgotamento que você não consegue ter direção, você não consegue se encontrar. Por isso nós vemos a igreja muitas vezes cansada, doente. O Du nos chamou para entrar numa batalha genuína hoje, verdadeira, de oração por aqueles que estão precisando. Essa é uma batalha que devemos entrar. Mas será que não estamos entrando em mais? O resultado dessas batalhas que nós escolhemos de forma errada, num primeiro momento, é um desgaste, um esgotamento físico, mental, espiritual e muitas vezes ministerial. Quando você se sente cansado no ministério, esgotado no ministério, porque talvez você está tentando fazer algo, lutando por algo que você não deveria, e isso te leva a um segundo processo, o segundo passo desse esgotamento, que nos leva a contendas, desavenças, mágoas e por fim um esfriamento espiritual. E no nosso entendimento eu fiz tudo certo, eu estava lutando, trabalhando, tentando, mas aí talvez Deus pergunte, mas quem disse que era para você fazer aquilo que você estava fazendo? Eu queria que você fizesse outra coisa, eu queria que você fosse por outro caminho. Nós temos que entender que existem pessoas que precisam ser ajudadas, oramos hoje, mas tem pessoas que não querem ser ajudadas. Elas querem ficar se vitimizando, porque talvez elas foram feridas e elas querem viver essa mágoa, elas não conseguem se libertar dessa mágoa. E quando você diz, venha, vamos, se levante, ela fala, eu vou, eu quero, mas na verdade ela não quer, porque ela não quer se livrar daquele sentimento, ela não quer se livrar daquela situação. As feridas são grandes, talvez feridas que ela mesma provocou, pelo temperamento, pela forma, pelo jeito que vivem. Então, vamos falar de batalhas. Que batalhas eu tenho que lutar, pastor? Que batalhas eu não tenho que lutar? Como discernir a batalha que eu preciso para a minha vida? Será que você não entrou esgotado aqui porque você está lutando o que você não deveria? Será que você não está esgotado porque você deveria ter entrado em uma determinada batalha e você não entrou? Sabe, nas últimas 3 semanas, muito eu refleti sobre batalhas. Muito, eu acho que eu nunca pensei tanto em entrar e sair de batalhas como... E aí parece... Sabe aquela história de tipo assim, olha, vou comprar um carro X, por exemplo, vou comprar um Honda. Até você não querer comprar um Honda, você não vê a Honda pela rua. E quando você fala, vou comprar um Honda, você vê um monte de Honda pela rua. Sabe, vocês já viveram isso? Tomara que todo mundo compre um Honda, mas não é esse o foco de hoje. E quando eu comecei a pensar em batalhas, eu comecei a olhar para a Bíblia e eu via que tudo ali me apresentava batalhas. Eu vou falar muitos trechos bíblicos com vocês hoje, e todos eles apontam para batalhas, para escolhas certas, escolhas erradas, coisas que deveriam fazer, coisas que não deveriam fazer, que causaram e que causariam problemas. Por exemplo, que batalhas eu devo travar? Essa primeira eu podia pular, porque o Eduardo já falou dela, que é a da oração, que é a da busca. Olha só, Romanos 7, do 23 ao 25. Abram para mim e pode colocar no telão também para facilitar. Romanos 7, do 23 ao 25. Amém? Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Cristo Jesus,
nosso Senhor. Percebam a batalha que Paulo enfrenta. E quando eu li esse texto aqui, eu falava, Paulo, eu gosto muito de Paulo. Eu gosto muito, muito de Paulo. Acho que eu já li uns 3 livros que falavam sobre Paulo. E Paulo, para mim, é uma referência muito grande. Eu sei que para muitos também. E aí eu vejo Paulo falando assim, miserável homem que sou, olha, eu vivo um conflito. O que Paulo está dizendo assim, eu tenho um conflito interno muito grande, porque existe uma lei atuando nos membros do meu corpo, ou seja, o pecado atuando na minha vida, que guerreia contra a lei da minha mente. E Paulo gosta de usar muito termos militares. Nós vamos ver um pouco disso. Paulo fala, combati o bom combate. E aqui Paulo está falando, olha, eu vivo uma guerra, uma batalha constante. E ele sabe que essa batalha, ele tem que lutar, porque é a batalha contra o pecado. Nós temos que batalhar contra o pecado. E a batalha contra o pecado é a santificação. A batalha contra o pecado é a oração. A batalha contra o pecado é o jejum. A batalha contra o pecado é decidir não entrar em batalhas que vão te levar para um caminho errado. Muitas vezes dizer não. E tem crente que não aprendeu a dizer não. E não saber dizer não é algo que pode te destruir. Não saber impor, se impor. Paulo fala, olha, eu enfrento muitas lutas, eu estou lutando, estou parafraseando, claro, contra os desejos carnais e naturais herdados. Uma herança pecaminosa. Nós lutamos contra isso. E se eu não orar, não buscar, e se eu não clamar, e se eu não decidir entrar nessa batalha, aquilo que é mal em mim, vem à tona. Vem à tona. Eu tenho um vídeo que eu postei no meu Instagram, que, para que vocês tenham uma ideia, eu postei ali, não para os outros, para mim, porque às vezes eu assisto. Então, a maioria deles ali eu posto para mim. Assim eu sei que eu não perco eles. E o Mike Tyson, ele fala assim, eu estou tentando mudar, eu sou uma pessoa diferente do que eu era. O Mike Tyson agora já velho, né? Comparado ao Mike Tyson de quem conhece. Quem é tiozão aqui, vê as lutas do Mike Tyson, sabe como é que eu estou falando. E aí, ele fala assim, eu não quero que aquela pessoa volte. E eu luto para que ela não volte. Porque se ela voltar, o inferno vem com ela. Ele fala assim. E isso me faz pensar muito, porque eu sei que eu sou mau. E se eu não lutar, não batalhar contra o pecado, aquele cara mau, volta. E eu não quero que ele volte. Dá para entender? A nossa batalha contra o pecado, ela é dia após dia, constante. Se você é um cristão genuíno, você batalhou contra o pecado hoje. Se você é um cristão genuíno, você pediu perdão pelos seus pecados hoje já. Você falou, não, Deus, eu pequei, eu pensei, Senhor, eu comecei a pensar, mas eu parei, mas Senhor, eu estava ali, me santifica, me purifica, porque isso te incomoda, os seus pensamentos, eles vão te incomodar. Uma outra batalha que eu devo lutar, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, é a batalha pela fé. Olha só, diz assim, 1 Timóteo 6, Paulo fala a Timóteo, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Esse versículo é uma exortação pastoral de Paulo a Timóteo, para que ele possa preservar com firmeza a fé, enfrentando todas as lutas que ele precisa, sejam espirituais e desafios da vida cristã. Imagina, Timóteo era jovem, os jovens não eram tão, eles davam atenção para os anciãos, os jovens não eram tão respeitados, e Paulo fala, olha, ninguém questione você pela sua idade. Então, Paulo está dizendo, olha, essa é uma batalha que você vai ter, lembre-se do dom que você tem, lembre-se da imposição de mãos que fizeram sobre você, combate esse combate da fé, persevere, mantenha a sua fé. Aí fica uma pergunta interessante, qual é a batalha que você tem combatido para fazer com que a sua fé persevere? Porque eu preciso que a minha fé seja alimentada. Dá para entender? Eu preciso fazer esse exercício todos os dias. Todos os dias. Eu brinco com a Sânia, tem um pastor que a gente ouve, que é avivalista mesmo, chama Hernandes Santos.
e você ouve ele assim, você fala, meu, eu preciso orar, eu quero orar, eu vou orar, porque você fica com tanta sede, e a gente tem que encontrar algumas ferramentas que nos promovem fé, que fortalecem a nossa fé, que nós precisamos buscar e usá-las diariamente. Faça um teste na sua vida, faça uma reflexão, não faça um teste não, faça a reflexão, porque o teste pode ser catastrófico. Todas as vezes que você desejou o pecado, que você caiu no pecado, ou que você, é porque você está orando pouco. Todas as vezes que você fez coisas na qual você se arrepende, pode ter certeza, faça uma retrospectiva, você tinha abandonado o quarto de oração, o local santo, você abandonou, por isso caiu, por isso desejou. Mas quando nós estamos no local santo, quando nós estamos com o joelho dobrado, quando nós estamos buscando, irmãos, essa batalha da fé, de fortalecer, é fantástica, porque nós começamos a nos sentir acolhidos, amados, abraçados pelo Senhor Jesus. Nós sabemos que o Espírito Santo está ali, nós sabemos que Ele está falando conosco, que o nosso coração queima, como aqueles 2 homens indo para Emaús. Outra batalha, Neemias 4,14, lá diz assim: fiz uma rápida inspeção e disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, agora preste atenção, não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e suas filhas, e por suas mulheres e por suas casas. Essa batalha, irmãos, é constante. Sabe, quantas vezes você orou por sua família, por seus filhos? Com que frequência você tem orado por isso? Pastor, mas eu estou cansado. Olha, irmãos, cansa. Mas essa é uma batalha que você não pode abandonar o posto. É difícil, mas Neemias é um livro fantástico. Eu já fiz a exposição de Neemias inteiro, todos os capítulos, versículo por versículo. E tem um momento que eles falam assim, olha, com uma mão nós vamos trabalhar no muro e com a outra mão nós vamos segurar as armas. Vamos estar prontos para a batalha. Essa batalha por nosso ministério, essa batalha por nossa família, ela tem que ser incessante. Mas eu já orei tanto e cansei de orar. Se você cansou de orar por sua casa, por sua família, por seu ministério, como você vai querer que a sua família tenha força para orar? Que o seu ministério siga à frente? Dá para entender? Nós temos que puxar a fila, e puxamos a fila orando, batalhando. Legal, pastor, temos essas mensagens, temos essas batalhas que eu sei que nós temos que lutar, batalhas contra o pecado, pela fé, pela família, pelo ministério. E as batalhas que não cabem? E as batalhas que eu não devo lutar? Eu já falei de gente que não quer ser ajudada. Amém? A pessoa não quer ser ajudada. Não é que a pessoa está fraca, mas ela não quer. Ela quer continuar dando soco em ponta de faca. Ela quer continuar causando intriga, problema, situação ruim. Mas existem batalhas que nós não devemos lutar, porque simplesmente Deus não quer que nós entremos nela, porque sabe que o final dessa batalha vai nos levar para uma situação difícil. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, que é o mesmo que a gente leu, o mesmo capítulo que a gente leu, um pouquinho à frente, eu vou ler aqui para vocês o 15 e o 17. O 15 é o que a gente leu, 2 Crônicas 20, 15, e eu vou ler o 17 também. A gente vai ver que o rei Josafá, ele consulta a Deus e recebe a ordem para que ele não lute. O verso 15, que a gente já leu, diz assim, olha, ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. O verso 17 diz: vocês não precisarão lutar nesta batalha, tomem as suas posições, permaneçam firmes. Olha o que ele está dizendo, irmãos. Olha, você não tem que lutar, mas você vai manter a posição, você vai permanecer firme.
Deus não está falando assim, olha, você não vai lutar a batalha, então some daqui, vai dormir, vai fazer qualquer coisa. Não, você não vai lutar essa batalha é minha, mas permaneça em sua posição e permaneça firme. Vigiar e orar. Vigie, ore, fique firme. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Ele consulta a Deus e Deus fala, olha, você não precisa lutar. Mas sabe o que é bonito nisso? Sabe o que é lindo nisso? Ele consulta a Deus para saber se ele precisa ou se ele pode entrar na batalha. E aí essa pergunta que nós temos que fazer: Deus, eu tenho essa batalha, devo enfrentá-la? Devo seguir adiante? E aí é a pergunta de R$1 milhão. Você tem feito essa pergunta para Deus? Ou você chega e fala, daqui que eu vou resolver isso, porque eu faço, porque eu sou assim mesmo, não é? Não, porque eu sou assim mesmo, eu não tenho vergonha, eu sou assim mesmo. Já viu esse perfil? Já viu? Não, porque eu falo mesmo. Tenho orgulho de falo mesmo? Será que Deus se alegra com isso? Não, porque eu sou assim como? De um jeito que Deus aprova ou reprova? Consegue entender onde eu quero chegar? Porque se nós nos colocarmos diante de Deus e falar, Deus, agora percebam, você quer entrar numa batalha, você vai perguntar para Deus, e Deus fala, não entre, só que eu sou assim mesmo. Aí o que você faz? Entra na batalha. Aí depois fica igual Pedro, Senhor, socorre-me, Senhor, socorre-me. Onde está a mão do Senhor que não me tira daqui? Senhor, me ajuda. Eu fiz de coração para ajudar. Você pode ter feito de coração, mas Deus não queria. Josafá, se ele tivesse que sair à guerra, ele sairia com toda a sua força, com todo o seu poderio militar, com toda a vontade, porque ele estava lutando por sua casa, por sua família, por seu reino. Não era uma boa causa ir à guerra para defender a sua família, seu reino? Só que Deus não queria. E aí falou assim, Josafá, deixa o exército lá fora, que eu vou resolver ele. E aí imagine a situação de Josafá olhando na muralha e vendo um exército enorme à sua frente, louco, desesperado para matar você, e Deus fala, não faça nada. E aí? Porque ler é uma coisa, se coloque nessa situação, ouvir aquilo que o Senhor tem. Outra feita, Josafá, ele quer sair para a guerra com Acabe. Acabe fala, olha, Acabe, marido de Jezabel, olha que coisa, que companhia boa que Josafá estava. E Acabe fala, vamos sair à guerra comigo? Josafá consultou a Deus? Consultaram um profeta. O profeta falou, vai dar ruim. Eles ouviram? Saíram. Acabe morre. Josafá quase morre, porque ele decidiu em uma batalha que Deus não queria que ele fosse. Irmãos, eu estou falando sobre ter discernimento, sobre buscar a Deus. Irmãos, Deus responde, sabia? Deus fala através da sua palavra, Deus fala através do seu Espírito. Quando Deus te chama para orar e você não ouve, não é coisa da sua cabeça, é o Espírito Santo falando, não, vem orar um pouquinho. E você fala, nossa, eu podia orar agora, mas coisa da minha cabeça, agora não é hora de orar. Todo mundo passou por isso, não é? O diabo que não é, o diabo não ia falar assim, vamos dar uma oradinha ali, vamos orar ali agora. A nossa carne é má, ela não vai falar assim, nossa, que vontade de orar. Então é o Espírito Santo te chamando para orar, te chamando para um momento de intimidade, para que ele possa às vezes falar algo que você estava perguntando, que você estava ansiando. Quer ver um exemplo de uma batalha errada? Olha só, Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18, versículos 10 e 11. João 18, 10 e 11. Diz assim, olha, quem já ouviu falar de Pedro? Pedro gosta de uma batalha, né?
inclusive as que não devem entrar. Pedro corta a orelha primeiro, pergunta depois. Então Simão Pedro, João 18, 10, 11. Então Simão Pedro, que trazia uma espada, olha Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada, acaso não haverei de beber ao cálice que meu pai me deu? Agora, olha só, preste atenção em mim. Aqui, Jesus estava descendo do Monte das Oliveiras. Foi quando Judas chega, e aí acontece aquele momento da traição, amém? Um pouco antes, alguns minutos, horas antes, Jesus estava no Monte das Oliveiras, orando. E aí uma das palavras que Jesus fala ali nas orações de Jesus, que é citado nos evangelhos, nos 3 sinóticos, por exemplo: Pai, afasta de mim esse, contudo, não seja feito como eu quero, mas seja feita a sua, amém? Olha Jesus: Senhor, eu não gostaria de entrar nessa batalha, mas se o Senhor quiser, eu entro, amém? Aí Deus fala para ele: filho, vai, essa batalha é sua. E Jesus falou: pronto, resolvido. O Pai disse: a batalha é minha, eu vou em frente. De quem era a batalha? Jesus. Chega lá embaixo, o que acontece? Pedro, super tranquilo, dócil, fala: vou entrar nessa batalha, porque essa batalha é minha. Agora, vamos trazer isso para o ministério. Pedro andando com Jesus, quis proteger Jesus. Pedro estava errado ou estava certo, aparentemente? Dá para perceber quantas vezes nós queremos entrar numa batalha que nós não temos que entrar? Aparentemente, eu vou dizer essa verdade: se eu estou com um Pedro ali, eu saio na porrada com os caras juntos. Porque quem é mais, dependendo do tipo sanguíneo aí, vai entender. Agora, se Pedro tivesse discernimento e tivesse prestado atenção em todas as vezes que Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem seja traído, entregue na mão das autoridades, que ele padeça, morra, se tivesse acontecido tudo, se ele tivesse prestado atenção em tudo isso, Pedro não teria feito o que fez, amém? E aí Jesus fala assim: ó, Pedro, para, porque essa batalha não é sua, a sua batalha vem depois, essa batalha é minha. Escolha a sua batalha certa, a batalha certa para você, Pedro, mas essa batalha, perdão, essa batalha é minha. Muitas vezes nós entramos em batalhas que não devemos, muitas vezes nós arrumamos problemas que nós simplesmente escolhemos errado, porque não tivemos discernimento, porque não buscamos sabedoria em Deus, porque não buscamos direção na palavra do Senhor. Em Números, acontece uma hora que o povo vai, os espias vão à terra prometida, veem o que tem na terra prometida, volta, e aí acontece aquela confusão, que Deus os castiga, amém? Deus os castiga, fala também: porque vocês são um povo duro, vocês vão passar 40 anos aqui. Aí o povo chora. Deus estava disposto a deixá-los entrar, como eles não tiveram fé, ficaram na terra prometida. Um grupo de pessoas fala: não, nós vamos entrar porque vai dar certo. E Moisés fala: não vão, porque Deus não vai estar com vocês. Se vocês não tivessem feito o que vocês fizeram, vocês poderiam ir, que Deus iria com vocês, mas como vocês não obedeceram a Deus, essa batalha vocês vão perder, porque Deus não vai estar com vocês. E eles foram sem Deus e foram derrotados. Muitas vezes nós vamos para a batalha sem Deus, porque nós achamos que queremos, porque nós vamos à igreja todo domingo, então Deus tem que ir comigo para a batalha. Eu vou à igreja, eu dou dízimo, eu sou isso, eu faço, eu estou na escola bíblica, estou lá ajudando, eu cuido lá fora, eu limpo a igreja, eu faço tudo lá, então Deus está comigo. Mas Deus pode não querer que você vá para aquela situação, Deus pode não querer que você participe daquilo.
Mas entenda algo, irmãos, não use isso como desculpa para não entrar em batalha nenhuma, porque aí você está errado. Nós temos que discernir o que nós precisamos, o que nós podemos fazer, o que Deus quer que eu faça. Deus, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Por exemplo, você homem, marido, amém? O que a Bíblia fala de você? Como o marido deve tratar a esposa? Você sabe? Essa direção. Ah, mas a minha esposa, pastor, eu vou te contar. A minha esposa, pois é, a sua esposa, tudo bem, Deus sabe da sua esposa, mas está perguntando para você, como você deve tratar a sua esposa? Para a sua esposa ele vai dizer, como você deve tratar o teu marido. Você sabe o que está escrito lá? Eu tenho que ir lá buscar o que Deus quer que eu faça com minha esposa, como eu devo tratá-la. Eu tenho que amá-la, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha o amor que eu tenho que entregar para minha esposa, o mesmo que Cristo entregou para a igreja, que se entregou por ela, que morreu por ela. Dá para entender? O que a Bíblia fala de você como pai, como filho? Honre os seus pais. Você honra o seu pai? Como servo, orai sem cessar. Você ora sem cessar? E quando jejuarem, vocês jejuam? Dá para entender? O manual está ali, aberto talvez na sua casa, no Salmo 91, abertinho lá, mas está lá. Amém? Como discernir essas batalhas? Provérbios 3 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quem já ouviu aquela parte da Bíblia do café? Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Café, coração, alma, força e entendimento. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Percebam que a palavra é muito clara. Não ame o Senhor teu Deus com a força que o Eduardo ama, com a força que o Edair ama. Ame com toda a sua força. Qual é a minha força? Qual é o meu limite, o meu teto? É para lá que eu vou. E quando eu chegar lá, eu vou entender que eu posso ir mais. É com toda a minha alma, é com todo o entendimento que eu tenho, é com tudo aquilo que o meu corpo deseja. Eu já cheguei no meu todo o coração, toda a alma, toda a força, já. Eu não vou olhar para o todo do meu irmão, mas eu vou olhar para o todo meu. Quando eu chegar no meu todo, eu vou renovar a meta, eu vou aumentar essa meta, porque o meu todo vai ter que aumentar, porque eu possa buscar mais força, com mais desejo, com mais sede, até o ponto de eu ficar, sabe, ansiando a Deus por todo momento, por todo dia. Até o ponto de eu estar no trabalho lá, e lá no trabalho eu falo assim, vou parar 15 segundos, eu vou fechar os meus olhos aqui, vou dizer para Deus o quanto Ele é importante para mim, no meio do meu trabalho, na onde quer que eu esteja, e vou dizer para Ele que eu não consigo ficar longe dEle, que eu não consigo desejar outra coisa que não seja Ele. Nossa, pastor, que negócio cafona, meu irmão. Você está entrando num lugar que você talvez nunca tenha entrado, e você vai deslumbrar de coisas que você nunca deslumbrou, nunca sentiu, nunca viveu. Aquele é o lugar da presença, aquele é o lugar que o Senhor te toca, aquele é o lugar que Ele fala, estou aqui com você, estou aqui, fica firme. Sabe, quando no meio do caos você respira fundo e fala, é o Senhor que eu quero. Ele fala, era isso que eu queria de você. Esse sentimento. Foi assim que eu consegui compreender aquele louvor. Quem já pisou no santo dos santos? Fala, nossa,
Agora eu entendi aquele louvor. Porque a gente chega num ponto, num deleite, numa situação, sabe, se sentir amado, acolhido. A raiva passa, a dor vai embora, só fica a presença. A presença pura, santa. Escute a direção de Deus. Isaías 30, 21 diz: se você se desviar para a direita ou para a esquerda, os seus ouvidos ouvirão a voz atrás de você dizendo: este é o caminho, ande nele. Que maravilha ouvir isso. Mas como assim, pastor? Ouvir isso é uma maravilha, você está desviado. Mas o amor dele é tão grande que ele chega e fala: vem, eu vim te buscar. Eu estou dizendo para você voltar para o caminho. Eu estou dizendo para que você, olha, esse caminho não é legal não, volta. Eu não costumo ser, Deus, esse que te digo, eu não costumo ter esse dom, assim. Mas uma vez pregando na outra igreja, uma moça se sentou assim, do meio para o fundo, do lado direito, e eu pregando, e Deus me deu uma mensagem para aquela moça, e eu muito novo como pastor, sem discernimento, e não era uma mensagem legal, não era olha, as coisas vão dar certo, sabe? Eu falei: eu não vou falar isso não. E aí continuei pregando, e sempre fala para ela isso. Eu falei: eu não vou falar isso de jeito nenhum. E acabou o culto e eu não falei. E eu não fui nem na porta aquele dia para cumprimentar as pessoas, porque a moça estava no caminho, eu não queria falar. Então eu desci, tinha a escada, eu desci do púlpito e vim para esse canto aqui, fiquei quieto aqui. Inventei uma desculpa e comecei a conversar com alguém, mas aquilo era tão forte assim, de eu ter que falar para ela. Eu falei: eu não vou lá porque a pessoa pode me interpretar mal, eu não sei se é. Aí chegou um momento, eu falei: tá bom, se ela vir aqui na minha direção eu falo. De repente, olha, a moça se levanta e vem andando. Eu falo: primeiro dia dela na igreja, ela não vai vir falar comigo, ela não vai vir, não vem, está repreendido, não vem. E ela veio. E eu peguei e falei assim, ela: oi, tudo bem, prazer. Imagina, né? Não tinha experiência com isso, então eu não preparei o momento. Eu fui direto, eu disse: olha, Deus, ela estendeu a mão para me dar, eu apontei o dedo. Eu falei: Deus está dizendo que o caminho que você está é um caminho de morte e não de vida. Sai dele agora. E ela parou, aí eu dei a mão para ela. Falei: pronto, falei, e aí agora falei. Ela nunca mais voltou na igreja, nunca mais. Mas eu soube que aquela garota era uma moça de programa, garota de programa. E Deus estava falando. Usou um cara qualquer ali, mas Deus falou. E sabe, irmãos, Deus fala, Deus toca. Às vezes Deus não vai falar, mas Ele vai te tocar de uma forma que você vai se sentir anestesiado, relaxado, e você vai falar assim: Deus está aqui, Deus está me tocando, Deus está me corrigindo, Deus está me ensinando, Deus está me tratando. A gente só tem que estar sensível a isso, e dessa forma nós começaremos a escolher as batalhas que nós devemos entrar. Lembra que eu disse batalha sobre sua família? Talvez eu tenha contado aqui. Um dia eu estava em casa em jejum, e eu estava de jejum há mais de 24 horas, e indo para o segundo dia, eu acho, se não me engano, e eu fui para a sala, e eu quis ficar na sala fechado ali, orando, e eu fechei, coloquei um louvor na TV e fiquei orando, e o Luca, meu menino, entra no quarto. Meus filhos são muito carinhosos, eles, a cada 5 minutos eles vêm falar que te amo, você fala uns 20 te amo por dia para eles. E ele entrou e veio falar comigo: te amo. E eu meio que repreendi ele, porque eu queria passar aquele momento ali com Deus, e eu falei: pô, está me atrapalhando, sabe, no meu ego, você está me atrapalhando de ter um momento com Deus. Ele pediu desculpa e saiu, e eu voltei para o lado que eu estava orando, orgulhoso.
E o Espírito Santo disse: eu não quero isso, eu não aceito o que você fez. E foi algo tão forte, tão poderoso assim na minha vida, que eu dei um pulo do chão onde eu estava e corri atrás dele. Cheguei nele antes de ele chegar no quarto dele. Eu abracei, dei um beijo, falei: filho, desculpa, eu te amo, desculpa, tá bom, desculpa, esquece o que eu fiz, esquece, papai te ama. Sabe, eu acabei de ler, quando você se desviar para a esquerda, para a direita, vai ter uma voz dizendo: volta. Essa voz vem, queridos, ela vai te mostrar a batalha que você deve entrar, o caminho que você deve seguir, a direção que você deve andar, as palavras que você pode falar ou não, porque às vezes a melhor batalha é aquela que você não abre a boca para falar nada, que você fica em silêncio, e você percebe que Ele está pelejando por você. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer lá em casa, e qual é a resposta? Vamos orar, e Deus vai falar. Colossenses 3,15 diz assim, que a paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração. Não está sentindo paz? Não entre na batalha. Foi convocado, foi chamado, olha, venha comigo nessa batalha, venha, e o Espírito Santo está com você. Se você sentir paz, vai. Se você não sentiu paz, porque a paz de Cristo, ela é o juiz que nos guia. Amém? Avalie o custo da batalha. Qual é o custo? Quanto vai te custar essa batalha? Vai te custar paz com sua família, com sua esposa, com seu marido? Não entre. Vai te custar o afastamento com seus filhos? Não entre. Essa batalha vai custar para você o afastamento espiritual, porque você vai ficar tão ocupado. Não entre. Olha só, Lucas 14:31 diz assim: ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa: com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra mim com 20.000? Jesus está dando um exemplo de um rei que está para sair a batalha, só que ele tem 10.000 e o outro tem 20. Vale a pena? A batalha que você vai entrar vale a pena? Vai te trazer paz, vai tirar seu sono, vai acabar com a tua vida espiritual, com a sua comunhão, vai atrapalhar o teu casamento? Se vai, pode ser uma selada do diabo na tua vida. Casamentos são destruídos porque os cônjuges escolhem batalhas erradas para travar. Se esquecem que eles são uma só carne e devem travar a mesma batalha. Escolha as suas batalhas com atitude, com sabedoria, com discernimento, na presença e na direção de Deus, ainda que essa atitude possa parecer errada e algumas pessoas te julguem por ela. Tenha a paz de Deus para discernir. Uma última situação bíblica para que nós possamos encerrar. Certa feita, Deus chama um profeta e fala: eu quero que você pregue para um povo. Vai pregar lá para Nínive. Amém? Jonas. E o que Jonas faz? Ele foge. Ele vai para outro caminho. E aí Jonas decide entrar num barco, num navio. Amém? Jonas segue e vem uma tempestade. Jonas não entra na batalha que ele deveria entrar e foge dela. E ele colhe os frutos, a consequência dela. Vem uma tempestade muito forte sobre aquele navio, de modo que o navio estava quase afundando. Os tripulantes do navio jogaram para fora toda a carga que tinham. Olha o prejuízo, por causa de uma batalha que não era deles. Eles começam a orar para cada um para o seu Deus, nada se resolve. A batalha ali de Jonas continua, mas Jonas não queria travá-la. Então os homens do navio chegam até Jonas e falam: por que você está dormindo aí? Por que não ora? Quem é você? Ele diz: eu sou Jonas, sirvo ao Deus poderoso, altíssimo. E ele começa a falar: eu estou fugindo de Deus, porque Deus me mandou para Nínive, eu não queria ir. E ele fala assim: olha, para que as águas se acalmem, essa tempestade pare, vocês devem me jogar no mar. Repara que Jonas não queria resolver o problema dele, mas ele falou: olha, tem uma forma de vocês não travarem a minha batalha. Vocês devem me jogar no mar. Porque
E eu não vou. Vão ter momentos em nossa vida que nós vamos ter que jogar Jonas no mar. Ou as nossas batalhas vão ficar nos destruindo. Nos destruindo, nos destruindo. Quantas batalhas nós entramos que não são nossas? Qual foi o resultado disso? O que aqueles homens fizeram? Vem cá, Jonas. Gentilmente pegou Jonas e fez um balança-caixão. Vai para a água, porque não era a batalha deles, era de Jonas. E Jonas disse isso, ó, essa batalha é minha, mas eu não quero lutar. Fiquem vocês lutando por mim. Eles disseram, não, essa batalha não é minha, eu que não vou lutar. Dá para entender? Escolha as suas batalhas e entre nelas, porque Deus está contigo. Peça a direção de Deus. Se Ele falar vai, vai. Mas se Deus falar não vai, não entre. Não entre. Porque isso vai te consumir, isso vai te destruir, isso vai acabar com você. Dá para entender? Eu peço a Deus do fundo do coração que essa palavra entre no seu coração essa noite, que você saiba discernir. Tem pessoas que não querem ser ajudadas, tem pessoas que precisam ser ajudadas. Discerna quem é esse. Ore, guerreie, batalhe por tua casa, por tua família e fuja daquelas que vão te destruir. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pela tua mensagem. Pai, nós pedimos direção a Ti, porque todos nós aqui essa noite, eu acredito que sem exceção, todos nós estamos travando batalhas que são importantes, mas também talvez entramos em batalhas que não deveríamos. Fale conosco agora, dá-nos a direção, discernimento, sabedoria, para agir da forma correta, para que essas batalhas sejam lutadas por aqueles que realmente têm que lutar, têm que travar. Que as batalhas que o Senhor está pelejando por nós, Senhor, que nós possamos ter a sabedoria, a paz, de ficarmos esperando em Ti, porque eu sei que o Senhor fará o melhor para a Tua igreja, porque eu sei que algumas batalhas são para a nossa correção, outras para a nossa transformação, outras, Senhor, são para o nosso crescimento, mas, Senhor, aquelas batalhas que vêm de Ti, aquelas batalhas que o Senhor tem que pelejar por nós, Senhor, nós colocamos diante do Senhor, batalhas que nós não temos força, nós não temos poder para lutar, em nome de Jesus, venha, Pai, lute por nós, nos fortaleça, nos ensine, fala com a Tua igreja, abençoa a Tua igreja essa noite, derrama do Teu Espírito Santo, que haja sabedoria, discernimento, que o Senhor esteja abençoando a nossa semana, seja uma semana de paz, uma semana na Tua presença, que possamos estar desejando e ansiando pela Tua presença a todo momento, Senhor, a alegria da Tua presença,